Boa noite! Nosso convidado é jornalista e crítico de cinema. Está lançando na Feira do Livro de Porto Alegre este ano a biografia de um dos maiores ídolos da música regional do país, Teixeirinha, Coração do Brasil. A obra traz informações inéditas sobre a vida do cantor, compositor, trovador, ator e produtor de cinema Vítor Matheus Teixeira, ganhador de 13 discos de ouro e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do cinema no Rio Grande do Sul. Quem nos conta mais sobre Teixeirinha é o autor do livro Daniel Faix. Também participam do programa o jornalista e professor da Universidade de Passo Fundo, João Vicente Ribas, Juarez Fonseca, colunista de Zero Hora, e Marcos Abreu, engenheiro de áudio. Daniel, muito obrigada aqui pela presença no Frente a Frente. Agradeço também aos nossos convidados. Daniel, boa noite. Boa noite. Tudo Prazer começou, estar aqui. Tá certo? Tudo começou com uma reportagem na revista Aplauso, não é? Por que você decidiu ir a fundo na pesquisa sobre Teixeirinha? Bom, assim, em primeiro lugar, prazer estar aqui mesmo, porque é a primeira vez que eu estou desse lado do balcão, né? A gente já vinha aqui outras vezes com outro design, inclusive, do programa, com o balcão propriamente dito, e dessa vez eu estou aqui. Eu vim porque eu tenho minha trajetória ligada ao jornalismo cultural aqui no Rio Grande do Sul, e há 17 anos, em dezembro de 2002, eu fiz uma reportagem sobre Teixeirinha na revista Aplauso. Eu trabalhava na redação da revista Aplauso, e essa reportagem ela teve uma recepção muito boa, assim, ela bateu recordes de venda na revista. Muitas pessoas que não conheciam a revista ligavam e queriam comprá-la, e isso impressionou bastante a gente lá na redação da revista. O Jorge Polidoro e o Eugênio Esber, que eram os grandes responsáveis por manter a Aplauso, mantiveram a revista viva por muito tempo, eles tiveram a ideia de fazer uma publicação maior, um livro, me convidaram, já que eu havia assinado a reportagem, apesar da minha juventude naquele momento, acharam que eu era adequado para fazer o livro, e eu então comecei em 2004, portanto há 15 anos, comecei uma pesquisa para fazer o livro. Durante o ano de 2004 eu fiz essa pesquisa, a maior parte dela. A gente tinha uma ideia de lançar logo, imediatamente naquele ano, só que isso não foi possível. Eu me deparei com uma trajetória muito rica, com muitas informações, inclusive contraditórias. Não estava pronto para lançar naquele momento. Então o livro acabou tendo a publicação naquele momento cancelada, e eu, mesmo com a publicação cancelada, eu pensei, não, vou deixar tudo que eu fiz para trás. Continuei atrás. O período de 2005 a 2007 foi um período que eu mergulhei bastante na pesquisa também. Em 2004 eu fiquei 6 meses trabalhando só nisso. Eu fiz dezenas de entrevistas. Hoje, fechando o livro, eu computo bem mais que uma centena de entrevistas. Mergulhei em arquivos de jornal, arquivo de TV, de rádio, ouvi programas, vi entrevistas que ele deu, que estão nos arquivos aqui da mídia do Rio Grande do Sul. Até 2007 eu consegui ainda sanar algumas dúvidas e tudo mais. A pesquisa ficou um tempo parada, mas em 2015 eu assinei uma nova reportagem sobre o Teixeirinha, revendo a minha pesquisa anterior, e a partir de então eu resolvi aprofundá-la para finalizá-la mesmo. Assim. E de 2015 até agora, posso dizer que foi um período de finalização, um período longo, mas é que acho que a quantidade de informações que se trabalhou foi muito grande, foi necessário esse tempo todo para maturar as informações, para conseguir dirimir dúvidas. Teixeirinha teve uma trajetória fascinante. Desde o primeiro contato com a obra dele, fiquei fascinado por aquela figura. Ele é um cantor maiúsculo, tem uma capacidade vocal e de interpretação absolutamente incrível, e uma trajetória, assim, quem for ler o livro acho que vai concordar comigo, assim, é fascinante, que ele foi órfão muito cedo. Ele contou nas músicas dele isso, sobretudo em Coração de Luto, que é a música do estouro dele, a música que grande parte das pessoas descobriu, o Teixeirinha, e é uma trajetória incrível, e acho que da maneira que ela está contada nesse livro, acho que não havia sido contada ainda. Eu, lá no início dos anos 2000, quando comecei a pesquisa, praticamente não tinha nada assim sobre o Teixeirinha. Havia uma pesquisa da Miriam Rossini sobre os filmes do Teixeirinha, na dissertação de mestrado dela, que virou o livro Teixeirinha e o Cinema Gaúcho. Mas desde então começou a aparecer alguma coisa. Teve mais uma pesquisa de mestrado do Francisco Colgo, uma pesquisa de doutorado
da Nicole Reis. O Israel Lopes lançou um livro, uma biografia oficial, junto à Fundação Teixeirinha. Quer dizer, tem algumas pesquisas assim sobre ele, mas acho que desse tipo, assim, contando a vida dele como uma reportagem, como eu faço, não havia ainda. E eu acho que é importante e espero que as pessoas entrem e fiquem encantadas com a história dele, como eu fiquei. Agora, Daniel, boa noite. Estamos todos curiosos, né, para ler a biografia, porque ainda vai ser lançada, não tivemos acesso ao texto ainda. E eu fico com uma curiosidade grande para saber, né, como que tu leva esse texto, como é que tu desenvolve, né, essa história, sendo jornalista, fazendo uma pesquisa extensa como tu fizeste, né? Gostaria que tu comentasse um pouco que estilo é esse texto biográfico aí da biografia do Eu explico um pouquinho na apresentação. Tem uma apresentação de 3 páginas que eu conto mais ou menos isso que eu contei agora, dessa trajetória da pesquisa, e explico por que eu decidi apresentar um texto como reportagem. Assim. Eu não ignoro nenhuma das referências com as quais eu deparei, científicas e de pesquisa, de livros dele. Eu citei aqui algumas pesquisas, tem mais pesquisas que foram importantes. Assim. Tem um pesquisador de São Paulo, o Eduardo Vicente, que pesquisou a trajetória da Chantecler, a gravadora que o Teixeirinha ficou vinculado a maior parte da vida dele. Foi importante conhecer o trabalho dele. O Glênio Póvoas, aqui de Porto Alegre, pesquisou a Leopold Son, que lançou o primeiro filme do Teixeirinha, também foi uma referência importante. Então eu absorvi diversas referências, mas eu trabalhei com elas da maneira com que se trabalha em reportagem. Eu queria fazer um texto mais que as pessoas pudessem se envolver mais. Ele não tem nota de rodapé, o livro, não tem lá no final, claro, tem todas as referências certinhas, mas eu não quis ficar preso a normas de ABNT, então eu faço um texto de reportagem mesmo. Para quem está lendo, parece que está lendo um texto de revista, um texto de jornal. Eu acho que é mais atrativo, assim, acho que combina mais com a trajetória dele. Sim. Porque grande parte das histórias do Teixeirinha, elas não estão documentadas. A história dele é uma história em grande parte oral, a partir das histórias que as pessoas contam. Antes de começar o programa, a gente estava lembrando questões de trovas dele com o Gildo de Freitas. O que as pessoas me contaram, assim, é fascinante, sabe? É muita coisa interessante que eu acho que poderia se perder se o livro tivesse uma linguagem mais engessada. Então é um texto de reportagem mesmo, são 20 capítulos, não são tão longos, quer dizer, é um livro de fôlego, é um livro longo, mas eu tentei ser mais sucinto possível. Assim, Agora, é uma biografia autorizada ou não autorizada? Tem a cessão dos direitos pela Fundação Vítor Matheus Teixeira? Ela é autorizada, a gente tem um contrato assinado, algumas pessoas leram já o livro, entre elas o Juarez Fonseca, que está aqui. O Juarez é um pesquisador que eu respeito muito e que conhece o projeto desde o início da pesquisa. O Henrique Mann foi outro pesquisador que leu. E 2 filhas do Teixeirinha, que estão ligadas à Fundação Teixeirinha, leram também. E propuseram algumas questões realmente bem interessantes. Foi muito importante que elas lessem, porque eu tirei algumas dúvidas e algumas questões que ainda estavam pendentes já no processo de finalização. E a partir daí ela foi, pode-se dizer que é autorizada, tem um contrato de cessão de alguns livros, enfim. As biografias, as boas biografias de ler, elas têm essa direção que tu tomaste, né? As biografias do Rui Castro são assim também, né? São algumas das melhores que têm saído ultimamente no Brasil. Mas assim, uma coisa que eu achei muito interessante é porque as pessoas conhecem Teixeirinha, assim, de uma maneira geral, né? A Mary ficou, digamos assim, a dona Zoraide, Gildo do Teixeirinha, os filhos. Então é só esse primeiro escalão, vamos dizer assim, né? Mas ninguém tinha ideia de quanta gente da família existe, né? E tu trouxeste essas pessoas, né? Primos e outros, quer dizer, familiares de mais longe do conhecimento das pessoas, né? Uhum. Isso é uma das coisas bem interessantes, porque essas pessoas têm uma visão de família, né? Não é uma visão de fã, nem de pesquisador, né? Uhum. Então, eu acho que as pessoas vão gostar muito de ver a manifestação desses familiares para lembrar da infância dele, né? Uhum. Lembrar das tramas, né? Sim. Das tramas e trapaças, né? da vida, né? Sim. E como é que tu chegou nessas pessoas, na família, assim? Foi através da própria família dele ou como é que tu chegou? Porque não são pessoas que não têm um contato mais próximo com a família, né? Com a família assim, mais próxima dele. Sim, sim. Pois é aquela coisa de jornalista, de um contato leva a outro, uma dica leva a outra, mas acho que grande parte partiu desse núcleo central familiar dele. Assim.
consegui muitos contatos com eles, soube da existência de muitas pessoas a partir deles e de muitas outras a partir das pessoas com as quais eu ia conversando. Eu considerei assim que eu entrevistei 60 e poucas pessoas que me deram entrevista, várias delas bem mais de uma vez, 3, 4 vezes, só que assim, isso eu coloco lá no final do livro, quando eu listo as fontes, tem muito mais pessoas que eu listei que me deram informações muito precisas que eu não cheguei a fazer entrevistas com elas, assim. Então, porque o quebra-cabeças foi sendo montado a partir de contato com várias pessoas. É claro que nesse período eu deparei com muitas informações assim que eu fui me dar conta depois que eram absurdas, sabe? Porque o Teixeirinha ele mexeu com as pessoas assim de uma maneira que isso para mim também foi fascinante. Muita gente lembra, pessoas vieram falar comigo assim: eu sou filho do fulano que era dono de circo, onde o Teixeirinha se apresentou em 1950, não sei quanto. Aí o outro, eu conheci, a minha família conheceu porque hospedou quando ele estava indo para não se fazer show em Rondinha, ou sei lá. Sabe? Isso, eu tive vários contatos com pessoas assim, pessoas que me procuraram. Quanto mais comecei a fazer pesquisa em 2002, 2004, quanto mais o tempo foi passando, parece que as pessoas com redes sociais elas começaram a ter mais possibilidade de contato, eu comecei a receber mais contatos. Assim. Eu tive que descartar grande parte dessas histórias porque tinha muita fantasia envolvida. Assim. Isso para mim só engrandece a figura do Teixeirinha como artista e como a capacidade que ele tinha de mexer com as pessoas. Assim. Além de ter que descartar isso, eu acabei focando muito em pessoas que me deram depoimentos que eu achei importantes justamente pela proximidade que tiveram com o Teixeirinha. A irmã dele, que faleceu durante o processo de pesquisa, a irmã caçula dele, a Geni, teve outras pessoas, parceiros dele, parceiros de início de carreira, que me deram entrevista e que faleceram depois. Infelizmente não sobreviveram para ver o projeto pronto. Queria muito que eles vissem, que deram colaboração inestimável. E isso acho que é uma riqueza do livro. Assim, ele traz essas contribuições para a memória do Teixeirinha que a gente desconhecia, mesmo quem já conhecia a trajetória do Teixeirinha, quem de alguma maneira trabalha com música, pesquisa música ou cultura no Rio Grande do Sul. Eu acho que principalmente a dona Geni, que era a irmã caçula dele, e esses parceiros musicais. Eu falei com vários parceiros na região de Taquara, Santo Antônio da Patrulha, Rolante, que foi onde ele nasceu e depois foi onde ele voltou na juventude. E depois ele percorreu diversos lugares no Rio Grande do Sul, participando de programas de rádio, participando de trovas. E, aliás, tem histórias saborosíssimas desse período, assim, nos anos 50, em que ele passou por vários lugares, trabalhou no DAER, foi operário de estrada do DAER. Né, e aí, nesse período, ele estreitou contato com muita gente, assim, pessoas do rádio, pessoas que trabalhavam em bailes, se apresentavam, outros músicos. Tem grandes talentos assim, que a gente desconhece na música regionalista gaúcha, e acho que alguns assim, tiveram contato com o Teixeirinha e estão de alguma maneira citados. Que, na verdade, nesse período ele deve ter conhecido realmente muita gente, porque ele fazia abertura de shows para outros artistas maiores, né? Porque ele não era ainda o Teixeirinha famoso, ele fazia abertura de shows. E aí ele viajava pelo interior, cantava aqui e ali, e muita gente deve ter contato com ele nesse período. O Teixeirinha, em 1959 para 60, ele tem aquele estouro nacional, assim, todo mundo descobre Coração de Luto, vira um fenômeno nacional. A Chantecler, que era a gravadora dele, ela simplesmente para de fazer os discos dos outros artistas que ela tinha para se concentrar no Teixeirinha, para dar conta da demanda, porque todo mundo queria, os lojistas queriam o disco dele. Do Chuí ao Oiapoque, né? Exatamente. O Marcos trouxe aqui pra gente um disco, estouro, não, né? Esse é o 78 RPM, né? Ele gravou 4 discos em 78 RPM no ano de 59, que são compactos, né? Uma música no lado A e outra no B. E esse 78 RPM é o disco antigo. A gente estava bem no momento, no fim dos anos 50, de transição desse formato, que é o 78 RPM, para o LP. E o Teixeirinha, os primeiros discos dele são esses. E aí justamente o que estourou no Brasil é esse 78 RPM, que tem Coração de Luto no lado B e Gaúcho de Passo Fundo no lado A. E hoje é uma raridade, não é? É uma raridade. Por mais que tenha sido fabricado aos montões esse disco, né? O Daniel falou, todas as fábricas pararam para fabricar só o Coração de Luto. Ele acabou sumindo. Ele é um disco que hoje não... Difícil de encontrar, bem difícil. O 78 RPM ele é um pouco mais frágil, né? Talvez tenha ele é quebradiço, assim, ele quebra muito fácil. E tinha uma outra questão também que as próprias gravadoras, às vezes, os discos eram descartados, recolhiam os discos e quebravam e reprocessavam o material para fabricar mais discos.
Então tem discos que sumiram do mercado simplesmente porque foram destruídos. Sim. Ficaram colecionadores só, né? Ficaram colecionadores. A Chantecler, a gravadora do Teixeirinha, é uma gravadora especializada em música regional. Ele vai gravar os primeiros discos em 59, quando ele já havia percorrido várias cidades no Rio Grande do Sul, se apresentando em programas de rádio, bailes, enfim. As rádios, sobretudo, ligadas às emissoras reunidas, que era um grupo de rádios de uma mesma rede, né? Fundada pelo Balvê, aqui no Rio Grande do Sul. Quando ele vai para São Paulo, ele grava esses 4 primeiros 78 RPM. O primeiro 78 RPM dele tem os dois, que eram os 2 grandes sucessos dele, esses micro sucessos assim, no interior, que era o Shot Soledade e o... Não e Não. O Não e Não é posterior, até nem está no 78 Saiu em RPM. 78 também, o Também Não e saiu Não. depois. Mas não está nesses 4 primeiros, saiu depois. Porque justamente tem um momento de transição. A Chantecler é inaugurada em 58, e aí em 59 ela lança o primeiro LP da gravadora, que é o As 12 Mais de Tonico e Tinoco, que era um dos chamarizes da gravadora. E aí logo em seguida, com o estouro do Teixeirinha, ele também lança o primeiro LP dele. Pois é, e o que você acredita, esse boom, né, que o Teixeirinha teve aí? O pessoal da Chantecler e todas as pessoas que eu converso, elas falam muito da história que a música conta, né? Coração de Luto conta a história da Ledurina, que é a mãe do Teixeirinha, que morreu, como ele narra na letra, queimada no fogo, morte triste e dolorida. Ela sofria de epilepsia, ela era ainda jovem, tinha menos de 30 anos. E o pai do Teixeirinha, Saturnino, havia morrido há pouco tempo. Os irmãos do Teixeirinha haviam sido doados para serem criados por outras famílias, eles eram muito pobres. Isso ali, primeiro na região de Rolante, depois na região de Santo Antônio da Patrulha, no distrito chamado Catanduva Grande. Ali, quando vivia só o Teixeirinha e a mãe dele desmaiou e caiu sobre uma fogueira. É a história que a música conta. E aí ela foi resgatada por um viajante que passava. Isso está contado também no filme Coração de Luto, que é um filme lançado em 1967, que é um mega sucesso também, muito assim, de proporções gigantescas, como a música. E essa história fascinou as pessoas. Assim, todo mundo fala da história, o pessoal da gravadora conta como a história estava contada na contracapa do disco, como os radialistas leram a história antes de tocar a música. Só que isso também é um jeito um pouco limitado de conhecer as coisas. Assim, a música é uma toada, a interpretação do Teixeirinha é marcante, ele era um grande intérprete, era um compositor muito importante, assim, não é só a história, sabe? Se fosse só a história, teria sido um fenômeno que terminaria logo em seguida. Mas a história trouxe um grande artista. Assim. Acho importante também da questão do estouro do Teixeirinha, que o estouro da música Coração de Luto, a grande vendagem, ela começa no interior de São Paulo. Isso. E ela se espalha de São Paulo para o resto do Brasil e depois é que ela chega no Rio Grande do Sul. Até porque... Isso é uma coisa discutível, o teu Juarez vai acabar concordando. A música que o Teixeirinha fazia não é bem uma música regional do Rio Grande do Sul. O Teixeirinha ele cantava acompanhado por mais ou menos como um regional de choro, acompanhado com gaita, cavaquinho e pandeiro. Não é o que a gente tinha aqui de música regional na época, que seria meio dupla, tipo Bertucci, etc., que era um outro estilo de música. Então o Teixeirinha estourou por ser uma coisa mais universal. Ele acabou indo para o mundo dessa forma, né? Compondo guaranias, compondo outros estilos fora da música, que seria o que se diz hoje de música regional do Rio Grande do Sul. O Teixeirinha era um cara mais aberto, mais amplo. Fez música em vários estilos. Ele era influenciado pela música caipira também. Caipira. Né? De São Paulo, né? Exato. E São Paulo é que tinha, quer dizer, ia gravar... Não. Tinha outra possibilidade, teria que ir a São Paulo ou Rio de Janeiro gravar, né? E lá as gravadoras nos seus estúdios tinham os seus músicos contratados e os seus produtores, né? O Teixeirinha, eu acho que era, se não me engano, era o Palmeira, foi o produtor dele. Na época eu não sei quem O primeiro disco é a direção artística do Palmeira. Palmeira era o diretor artístico da Chantecler nesses anos iniciais. O Palmeira era integrante da dupla Palmeira e Biá, que era uma dupla caipira. Teve outras duplas antes também. E produziu o disco do Gildo de Freitas também, o Palmeira, né? E tem essa outra, tu colocou essa questão que é importante também, que o Teixeirinha, ele fazia as composições aqui em Porto Alegre, compunha tudo, gravava essas músicas em fitinhas, rolo, gravadorzinho pequenininho, ele enviava isso para São Paulo, fazia um arranjo, depois é que ele ia lá com a Mary para colocar a voz e o acordeon. Então as bases eram feitas lá. Então isso levava
uma mudança um pouco no estilo, né, que seria do Rio Grande do Sul. Foge um pouco. Essa história também é interessante, porque está bem claro no livro isso, e nas capas de discos do Teixeirinha, né, dos LPs, essa direção que ele tinha de pensar no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, né, e por isso talvez ele tenha... Bom, a temática do Coração de Luto já é uma temática que o povo brasileiro gosta, né? A coisa da tragédia, né? Isso já tem no Coração Materno, do Vicente Celestino, tem muito na música caipira, essa coisa do drama e tal, né? E, então, quer dizer, tem esse lado, e era uma música com uma melodia fortíssima, ela forte, aquele tom de tenor do Teixeirinha, que também é um tom que agrada o público médio, né? Isso aí conta, eu acho, um pouco do grande sucesso que ele fez. E o sucesso se mantém, porque ele começa a cantar o Brasil. Ele faz uma música para Passo Fundo, faz uma música para Soledade, faz uma música para uma cidade paranaense, faz uma música para o interior de São Paulo, faz uma música para... Então ele vai se aproximando do público de diversas maneiras, né? Eu acho isso interessante, porque o Teixeirinha é o cara que fez música até para o ex-amigo. Fez uma música para o Cinzeiro. Para o meu ex-amigo, então ele gravou uma música para o ex-amigo. Então ele fazia, e o interessante também que eu acho, ele tinha uma facilidade de escrever histórias, na verdade. Então as letras são histórias, com começo, meio e fim. Então ele conta aquilo, ele canta Pé, aquilo. barriga e cabeça, né? Ele chegou a falar. E ele, quer dizer, de uma certa forma, inaugura uma linha de composição que vai dar em José Mendes, que vai dar em Gaúcho da Fronteira, que vai dar em outros do Rio Grande do Sul, né? Incorporando algo que o Gildo de Freitas e o próprio Pedro Raimundo tinham feito antes. Mas acho que essa identidade nacional do Teixeirinha também é absolutamente determinante para que ele vire um fenômeno, sei lá, no Acre. Tem cenas narradas no livro do Acre de shows as capas de disco que eu estava falando, tem uma capa de disco que ele está subindo numa escadinha do avião. Isso. Tem outra que ele está no lado de um Galaxy, Chambora, um Galaxy vermelho. Um Aero Willis, sei lá. Ele tem um Aero Willis e um Galaxy. Né? Então ele está ali. As duas capas. E tem umas fotos, muitas capas. No primeiro LP ele está vestido de gaúcho, né? Mas tem outros que ele está de terno. Calça normal, terno, né? Tem assim, no início, o primeiro disco, né, o Gaúcho Coração do Rio Grande, que incorpora o apelido que ele já tinha aqui dos programas de rádio, tudo. Ele mostra o Teixeirinha pilchado, e o texto da contracapa do disco é um texto de apresentação ao artista do Rio Grande do Sul, representando o regionalismo gaúcho. Isso persiste assim nos primeiros LPs. Daí, logo em seguida, ele muda um pouquinho, assim, ele começa a ter uma imagem mais de cantor nacional mesmo. E é interessante olhar para as capas de disco que saíram no exterior. Ele vendeu bastante em Portugal, vendeu em outros países também, mas na América Latina. Portugal, ele é sempre apresentado como um cantor, assim, ele não está pilchado nesses outros lugares. Ele é um cantor brasileiro. Eu acho que essa faceta dele é bem marcante também, essa do cantor. Eu não sei se tu, agora, estou lembrando, eu acho que também a televisão, o começo da televisão, nesse período, teve uma grande influência no Teixeirinha, porque o Flávio Cavalcante fez muito alarde sobre a música do Teixeirinha, quebrava os discos do Teixeirinha no programa. A questão, olha, são tantas questões. Eu não sei se isso aí está no livro. Só sobre o Flávio Cavalcante. Conta um pouquinho pra gente, então, Daniel. O Flávio Cavalcante era um apresentador hoje tem que explicar, porque ele era muito conhecido, mas muito tempo atrás, né, nos 60 e 70, apresentador de programas de auditório, e ele se tornou um grande inimigo. Não inimigo, mas ele era o cara que ele não gostava do Teixeirinha, e ele era um performer, assim. Então no palco ele falava muito mal do Teixeirinha, ele quebrava os discos, dos artistas que ele não aprovava. Tinha um latão, quebrava o disco e jogava o disco no lixo. Porque ele considerava que era baixo nível. Que era baixo nível. Essa é uma questão também que é bem marcante no livro. Por que determinados artistas tinham uma pecha de cafona e outros não? Acho que tinha muito isso na cultura brasileira nos anos 60. E eu acho que os artistas de música regional sofreram muito com isso. Teixeirinha sofreu muito, especialmente a partir o Flávio Cavalcante personalizava toda essa reprovação de certos setores para com o Teixeirinha, mas ele não era o único, assim. Ele era, inclusive, o Stanislau Ponte Preta, que teria dado o apelido de churrasquinho de mãe para a música Coração
de Luto, e o Flávio Cavalcante repetia toda hora churrasquinho de mãe, que era um apelido obviamente depreciativo, mas que pegou muitas matérias de jornal em Rio e São Paulo, eu tenho os recortes, eu cito no livro, elas chamam a música de churrasquinho de mãe, como se o nome da música fosse churrasquinho de mãe. E o Flávio Cavalcante ele personalizou isso. O livro, inclusive, ele começa com o primeiro encontro do Teixeirinha com o Flávio Cavalcante, que foi no dia 19 de março de 1970. A imprensa acompanhou toda a ida do Teixeirinha. Que ele vai ao programa responder para o Flávio Cavalcante. Depois ele foi mais uma vez, eles fizeram as pazes. O Teixeirinha gravou um disco de covers com músicas selecionadas pelo Flávio Cavalcante, depois eles brigaram de novo. Então tem muito isso, assim, ele teve toda uma história com o Gildo de Freitas, teve toda uma história com o Flávio Cavalcante, a própria história de parceria com a Mary Terezinha também é bastante contraditória, tem muitas fases, né? A fase final, que foi muito mediatizada quando eles se separaram. Então, assim, tem muitas histórias saborosas para a gente olhar hoje com esse distanciamento de tempo. É claro que o Teixeirinha sofreu ao ver essa rejeição que ele teve, né? Mas acho que, olhando hoje, assim, a gente entende o que estava acontecendo melhor, e eu acho que o livro procura contextualizar isso também. Acho que a Mary começa logo em seguida na carreira do Teixeirinha, lá em 61. Pouco tempo depois, maio ela de 61, já incorpora a Mary e já vem... É uma série de... Talvez um dos lados ao qual o Flávio Cavalcante se apegou, talvez um pouco, e outros jornalistas, foi o falar errado dele, sabe? Falta de plural, sabe? Palavra... As músicas, a maior parte das músicas dele tem erro de concordância, enfim, mesmo, falta plural, e inventa a palavra, essa palavra, se me agride eu tundo, não existe essa palavra, do gaúcho de Passo Fundo. Ele vem de tunda é uma surra, mas não tem verbo, tundar, né? Então, no livro você traz as letras, não é, preservando essas questões dos erros, enfim. Sim, sem dúvida. Acho que é importante isso, porque acho que isso é marcante dessa personalidade dele. Teixeirinha, quando a mãe dele morre, ele tem 9 anos, ele está começando o período escolar. Ele está naquele momento, ele está começando, então e aí ele fica órfão. E aí ele começa a peregrinar em casas de conhecidos, até vir a Porto Alegre. Ele não conseguiu estudar. Sabe, não tinha como, ele era um menino órfão, aí morou com um parente, depois foi para a rua mesmo, viveu na rua um tempo. Acho interessante, ele era consciente disso, da falta de estudo. Ele tinha consciência de que ele falava, até em algumas gravações eu cheguei a escutar ele dizendo, me faltou estudo, mas eu consegui vencer com muita luta. O que o Gildo fala, eu aprendi na escola do mundo. Né? Isso, Bom, a gente vai fazer agora... falquejado em bancos colegiais. A gente vai fazer uma pausa aqui. Frente a Frente faz um rápido intervalo, nós já voltamos. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida. Estamos de volta, nós acompanhamos aí Coração de Luto em uma apresentação gravada pela TV Cultura. Hoje nós conversamos com o jornalista Daniel Faix, autor do livro Teixeirinha, Coração do Brasil. Daniel, então nós falamos no primeiro bloco sobre o sucesso que fez essa música, também sobre o estouro do Teixeirinha, não é? Mas no livro você também traz fatos desconhecidos do público, não é? Que poderia dar algum exemplo de alguma coisa que o público não conhece, que você descobriu na sua pesquisa? É difícil presumir o que o público conhece ou não conhece, né? Isso não me guiou muito, assim. Me parece que a história dele, de uma maneira geral, ela é conhecida superficialmente. E isso acho que é interessante a gente mergulhar na história para entender um pouco mais certos movimentos, certos acontecimentos. E mesmo, por exemplo, a gente não falou dos filmes dele ainda no primeiro bloco. O primeiro filme dele, que é o Coração de Luto, que narra a história da vida dele, é um projeto que surge com uma produtora que existia no Rio Grande do Sul, chamada Leopold Som, que é uma produtora que está em crise porque ela fazia cinejornais, é uma grande produtora, mas ela fazia cinejornais, e com o advento da televisão, os cinejornais começam a estar em queda, sabe?
Os cinejornais eram aquelas reportagens apresentadas antes dos filmes no cinema. E a Leopoldo de Som passa a querer investir num filão que é o cinema caipira. Então eu conto um pouquinho dessa história do início, de como ele entrou no cinema a partir de uma iniciativa que era da Leopoldo de Som. Os 2 primeiros filmes dele, o segundo, que é o Motorista Sem Limites, ele não é o protagonista do filme, ele é um ator. Claro, como ele era um grande sucesso, ele estava lá no cartaz, mas a história mesmo ela é protagonizada pelo Walter Dávila, que era um comediante também bastante conhecido. Nós estamos vendo aí um dos filmes do Teixeirinha. Então, e aí depois do Motorista Sem Limites, ele gravou, ele fez 10 filmes, 10 longas-metragens, no total ele tem 12, portanto, os 10 que ele fez com a produtora dele, a partir daí sim, empreendendo como o cara que era o ator, o produtor, ele era enfim, ele era o autor mesmo dos filmes, embora as direções dos filmes são assinadas por 2 outros diretores, né? O Milton Barragan e o Pereira Dias se revezaram. Nesse período, o Teixeirinha ele foi importante para o cinema gaúcho, porque a partir do Coração de Luto, começou a se fazer uma série de filmes no Rio Grande do Sul, que é o que se chama de ciclo da bombacha, né? São filmes, nem todos de temática regionalista, mas de alguma maneira identificados com essa corrente, com essa onda. Ele cria uma indústria de filmes no Rio Grande do Sul. Acho que aí entra o Para Pedro, né? Para Teve Pedro o Para Não Pedro Aperta do Parício, Mendes, né? o José Mendes. Filmes do José Mendes. Eu coloco no livro de 67 até 81, ou seja, esses 14 anos em que o Teixeirinha lançou esses 12 filmes, foram feitos 27 longas-metragens no Rio Grande do Sul. Assim, para a época era uma coisa bem importante. Antes praticamente não existia, tinha um ou outro. Acho que longa-metragem só existia, me lembro do Vento Norte, não sei se tinha mais algum outro agora de cabeça, mas esses 27, todos de alguma maneira relacionados com cultura regional. Aproveitar o equipamento, né? Aproveitar o expertise das pessoas, diretor, ator. Né? E muitas pessoas que elas passaram a ir ao cinema, elas não iam ao cinema antes, e eram fãs de Teixeirinha. Tem uma história curiosa, porque eu entrevistei algumas pessoas, o Abel Borba, que foi exibidor de filmes em Porto Alegre, dono de cinema, e acho que o Goida, o Irã Goidanich, o crítico, também conta isso. Agora eu não me lembro exatamente, no livro está bem detalhado. Eles contam uma história de um grupo de deficientes visuais que foi ao cinema. E essa história depois cresceu porque foi muito inusitado ver deficientes visuais para ver o filme, né? E aí eles falam que era muito claro que eles estavam lá para ouvir as músicas, para sentir o clima. Hoje em dia a gente tem audiodescrição, hoje em dia tem acessibilidade muito melhor, mas naquela época não existia, né? E depois isso cresceu essa história, eu reproduzo até um trecho, agora eu não me lembro se é do Globo ou do Jornal do Brasil, falando de como um asilo de cegos foi mobilizado para ir ao cinema ver Teixeirinha. Quer dizer, a história cresceu de um jeito, foi parar nas páginas de um jornal do Rio de maneira bem distorcida. É bem curioso isso, assim, como algumas coisas crescem em torno dele e as histórias se transformam. Ele foi muito mediatizado no Rio e em São Paulo nesse período, assim, né, nos anos 60 e início dos anos 70. Primeiro por conta do estouro da música, depois do cinema, e também por conta dessas questões com Flávio Cavalcante, já no início dos anos 70. Ele depois foi para outros programas. E também tem a questão, o Teixeirinha lançava discos, se apresentava em espaços populares, como circos, mambembes. Né? Isso foi um fenômeno. Eu não sei se existe algum trabalho sobre o fenômeno do circo nos mambembes, que eu fui vários. Eu assisti o Teixeirinha no interior de Guaíba, num circo mambembe. Ou seja, ele estava no interior de Guaíba, no interior do interior. E isso todo o estado foi. Ele cantava em cinemas. Aí tinha os filmes e tinha o rádio, quer dizer, ele atacou em todas as frentes. Ele teve 3 programas de rádio paralelamente. Um diário, apresentava diariamente, mais outros 2. Teixeirinha Amanhece Cantando era diário. E normalmente esses programas tinham um patrocínio de laboratórios farmacêuticos. Depois os discocuecas fizeram uma música brincando com essa coisa, era o Senseirinha e a séries Farmacinha, né? Por causa dos medicamentos. Ele mesmo, quer dizer, a propaganda não era gravada, ele mesmo fazia, e ela, né? E tocavam as músicas, e comentavam coisas, e falavam, e liam cartas dos fãs. Teixeirinha tem várias fitas desses acervos que eu copiei. Tem assim gravações e gravações de comerciais que ele fazia e mandava para outras rádios
fora do estado, que a gente comentou, Pilhas Evered, né? Então, que era um patrocinador forte. Ele gravava aquilo em sequência e ele, vamos ler mais uma cartinha e mais uma carta e aquilo ia, né? E, sim, em grande quantidade. Então, são coisas que multiplicadoras, né? O disco, o cinema, o rádio. Artista multimídia. O show. Multimídia, exatamente. Teve um desses programas, que é o Teixeirinha Canta para o Brasil, ele gravava. Ele gravou em vários lugares, mas tem um momento que ele gravou nos estúdios da Isaek, em Porto Alegre, e ele mandava para outras cidades, e esse programa era exibido teve um momento que ele passava em emissoras de 180 municípios diferentes, e o Persson Fontes, que trabalhou com o Teixeirinha, foi uma das várias pessoas que fizeram parte do staff dele, me contou, no depoimento do Persson Fontes, ele disse que havia um grande problema, porque eles mandavam as fitas com os programas e as pessoas se aproveitavam da popularidade do Teixeirinha e botavam comerciais por cima, sem notificá-lo. E isso foi um grande problema. Ele começou a ter que cancelar programas porque as pessoas estavam ganhando dinheiro, as pessoas das emissoras de rádio, a partir dele, às custas dele, digamos assim, sem que ele soubesse, né? Então quer dizer, tem muitas histórias assim. Agora, Daniel, eu fiz uma entrevista com ele uma vez, quando ele estava estreando um filme, não recordo que filme era, deve ter sido lá por 82, 81, uma coisa assim. Eu entrevistei ele no escritório da empresa de cinema dele, que ficava ali na Travessa Celino Carvalho, quase esquerda com Andrade Neves, era um edifício que tinha ali. Desculpa te interromper, a Andrade Neves tinha o escritório dele, que hoje funciona a Fundação Teixeirinha. Então é isso aí. Então, aí eu cheguei para falar com ele e tal, marquei a entrevista, fazia para 0 hora a entrevista, marquei tudo direitinho. E a primeira pergunta que ele fez para mim, quando eu comecei a falar, ele disse assim, tu não vai ficar malhando eu, né? Tu não vai me malhar, né? Então ele ele achava que jornalista era para pegar ele para esculachar, para malhar ele. Isso é interessante que ele João fala... tinha uma pergunta? Só dando continuidade ao assunto, a gente comentou um artista multimídia, enfim, criticado por outros jornalistas, mas qual a tua avaliação, Daniel, né? Tendo acesso, inclusive, a programas de rádio que ele fez na época e os filmes, tu como crítico de cinema, o que tem nessa produção dele de comunicação, né, que pode explicar de alguma forma a popularidade, né? Qual é o estilo de rádio que ele fazia, qual é o estilo de filme, né, para ter sucesso? Não, ele sem dúvida ele sabia se comunicar bem e falar com as pessoas, assim, é uma coisa que é difícil de explicar. Tem pessoas que nascem para ser líderes, por exemplo, na política, a gente não sabe entender direito, tem um carisma, é algo indefinível, algo difícil de definir. Teixeirinha tinha isso, assim, ele tinha, sem dúvida nenhuma. Ele falava, prendia a atenção das pessoas, e muito disso está naquilo que a gente falou antes, na maneira dele se expressar. Ele não teve uma educação formal rígida, rigorosa, se alfabetizou de uma maneira difícil, teve que sobreviver ao mesmo tempo que se alfabetizou. E acho que isso fez com que ele se aproximasse conseguisse se comunicar bem com as pessoas. Isso fez parte desse caldeirão que formou a personalidade dele para ele conseguir se comunicar bem com as pessoas. Os filmes em si, é difícil, cinema popular no Brasil, tem outros casos de cinema popular, assim, acho que as pessoas... Mazzaropi. O Mazzaropi é o grande caso, né? Eu acho que tem uma coisa de uma certa modernização do país, que também fala um pouco nisso, assim, no livro, que vem dos anos 40, que é um processo de urbanização grande que depois se acentua nas décadas seguintes. Nesse momento tem muita gente, depois vai continuar tendo também, mas nesse momento é um momento marcante de muita gente vindo do interior para trabalhar nas cidades grandes. É um processo de crescimento. O Mazzaropi está muito ligado a esse fenômeno em São Paulo, assim. Muita gente do interior. São Paulo tem uma explosão demográfica e o Mazzaropi é o cara que conversa com essa massa de trabalhadores que vem do interior. Acho que Teixeirinha tem um pouco isso também, assim, sabe? A própria fundação do movimento tradicionalista gaúcho, MTG, é muito isso, assim, para conversar. O Paixão Cortes, o Barbosa Lessa, eles falavam isso. Eles eram um grupo de interioranos estudando em Porto Alegre que queria, de alguma maneira, resgatar as raízes, fazer roda de música, enfim, com as questões das raízes interioranas deles que ficavam ressaltadas. Acho que o Teixeirinha tinha isso, sabe? Ele tinha essa coisa de se comunicar com um certo Brasil profundo, assim, que não é que estava se perdendo, mas o Brasil estava em processo de modernização e modificação. Isso também explica essa rejeição que ele teve por parte das elites, das camadas mais cultas. Não era só da elite, quer dizer... Não, sim, vamos considerar a elite no outro sentido também, porque vamos considerar que o movimento tradicionalista ele nasce como uma elite, sim, sabe? Estudantes. Né?
E estudantes e logo profissionais formados em universidade. De colégios importantes. E o Teixeirinha jamais foi convidado para cantar num festival de música nativista. Não. Ele jamais entrava num CTG. Era muito, ia ser uma raridade isso, né? Mas eu queria comentar contigo uma coisa, talvez tu pode desenvolver mais, é que a partir de um determinado momento ele adquire segurança e confiança no que ele faz. É por aqui que eu vou, entendeu? Não vou largar o meu povo, sabe? Para fazer coisa mais sofisticada. Ele adquire uma confiança e o que ele faz dá certo. Então, naturalmente, ele se fica com uma certeza do que estava fazendo. Né? Sim. E isso engareava mais gente ainda para ele, né? Para a audiência dele. Né? A impressão que eu tenho assim, é que ele teve isso do início do momento em que ele se tornou muito popular, assim, em 1960. É claro que ele ficava abatido, ficava abalado. Essa questão da morte da mãe dele foi muito traumática. Eu conto também em detalhes no livro do episódio da morte da mãe dele, os 3 dias que ela ficou agonizando. Ele com 9 anos de idade, ele cuidou dela, né, ele teve que ficar perto dela, então marcou muito. Para o menino foi muito marcante. Quando ele falava sobre isso, ele se emocionava muito, as pessoas me contaram isso. Então eu acho que ele quando ele estoura, assim, ele já é calejado o suficiente para adquirir essa força, assim, para se manter. Por mais que as coisas abatam, obviamente, críticas abatem, ele se deixava abater. Eu acho que ele no início ele já tinha isso, assim, pelo menos é o que me parece, sabe? Duas coisas que eu anotei, assim, que eu lembro dessas coisas. Ele fala em forças ocultas, né, durante a carreira dele, gente que tentou puxar ele para baixo durante muito tempo. E ele diz que conseguiu vencer tudo isso, quer dizer, assim, com honestidade e tal, que ele diz que sempre foi muito honesto em toda a carreira dele, que sempre prezou muitos parceiros, no caso do Persson ou do Barragan, que foi um cara muito importante também. E ele diz também, que eu anotei que foi interessante, ele disse que também tem que ser homem para morrer. E eu achei legal isso porque ele estava firme assim até o fim, né? E pensando ainda que ele estava doente, então eu vou seguir até o fim. É interessante. Daniel, e o seu livro também fala sobre a relação dele com a Mary Terezinha, não é? Como é que era essa relação? Era, assim, foi a parte mais difícil de fazer do livro, assim, de todo o livro. Foi mais difícil do que reconstituir como era a Catanduva Grande de 1930, assim, lá no interior. Familiares? Porque a Mary não gosta muito de falar sobre isso, sabe? Porque muita gente não gosta de falar, assim... A própria família. Tem questões assim muito... Porque a relação deles foi muito turbulenta em vários momentos, sabe? Eles começaram, a Mary era muito nova, ela tinha 15 anos quando eles começaram a parceria. Ele estava fazendo show em Bagé, que era a cidade da Mary, e ela era uma virtuose da gaita, do acordeão lá em Bagé, já trabalhava no rádio, já tocava. E aí aconteceu de os 2 gaiteiros que tocavam com ele saíram, não puderam acompanhá-lo, e aí aquela menina acompanhou o Teixeirinha. E a partir dali foi instantâneo, assim, eles fizeram um show e nos dias seguintes ela já era parceira dele, já se deram muito bem. Então eles começaram uma parceria de uma maneira assim, muito intensa e eles mantiveram isso assim, ao longo de todo o tempo. Teixeirinha sempre foi casado com a Zoraide, ele casou com a Zoraide no fim dos anos 50, ele estourou em 1959, 60, conheceu a Mary em 61, e toda a carreira dele, até ele morreu em 85, né, a separação com a Mary é em 83, 2 anos antes da morte dele. Ou seja, quase toda a carreira ele está com a Mary e ele é casado com a Zoraide. Então tem esse duplo. E tem filhos com a Mary. Tem filhos com a Mary. Ele teve 9 filhos, né, ele teve 2 filhos com 2 mulheres antes da Zoraide, depois teve 4 filhas mulheres com a Zoraide e mais 2 filhos com a Mary. Então ele tinha o público via a Mary como uma parceira dele, sabe? E eles tinham essa relação para além da carreira profissional. Então ficava essa questão, assim, qual é a posição dela? E acho que isso incomodou muito a Mary durante muito tempo, pelo menos foi o que eu pude apurar. Mas ao mesmo tempo ela teve dificuldades de falar. Eu conversei muitas vezes com ela para conseguir que ela me desse uma entrevista, assim, falasse oficialmente. E depois eu queria falar de novo com ela, depois de novo, tive que falar muitas vezes. E foi difícil, assim. A Mary tem uma autobiografia chamada A Gaita Nua, um livro que ela lançou nos anos 90. Também me parece um livro bastante que ela fez de maneira impulsiva, tem um livro explosivo, que sempre foi
para ser um livro explosivo. Então ela conta muitas coisas ali, não sei se ela se arrependeu ou não, mas assim tem muita contradição envolvida, sabe? E a Mary hoje ela se converteu a uma igreja evangélica e ela tem ainda, não sei se ela ainda está lançando discos, ela tem uma carreira de cantora gospel, ela tem alguns discos lançados. Então também ela teve uma guinada na vida dela depois de toda... A separação deles foi um... Tem um episódio da Mary com o Teixeirinha num programa de TV, não é? Que história é essa? Assim? Explica pra gente. Um programa de TV da concorrente, isso. Pode falar? Claro, pode falar. Foi muito mediatizado aquilo, porque eles se separaram em 83, e aí em 84 eles tiveram 2 filhos juntos, e aí em 84 a Mary Terezinha casou com o Ivan Trilha, que é um mentalista, que faleceu alguns 3, 4 anos atrás em Belo Horizonte. Tinha sido ator no filme de Teixeirinha. Tinha sido ator no filme de Teixeirinha. No momento que a Mary e o Teixeirinha se separam, a Mary fica com os 2 filhos e vai morar com o Ivan Trilha em Miami. E aí o Teixeirinha ele fica muito sentido, muito magoado, e ele sempre fala da distância dos filhos, assim, sobretudo da Liane, que é a filha menor. Ele fala muito que ela era muito pequenininha, então tem e várias vezes ele desabafa em entrevistas. E aí teve um momento que ele desabafou, e aí o Jornal do Almoço da RBS TV fez uma entrevista com a Mary e o outro dia com o Teixeirinha, e aquilo foi bem marcante, porque foi uma entrevista muito emotiva do Teixeirinha, ele chorou, e aí eu sei que foi um momento assim que todo mundo parecia que está envolvido com a questão, assim, sabe? Foi um evento, assim. Foi um evento, e eu botei ali o número de capas de jornal que eles foram, era todo dia eles estavam no jornal, assim, foi muito mediatizado, e nesse momento, depois da Mary, o Teixeirinha foi um dos momentos de maior popularidade do Teixeirinha, sem a Mary, sabe? Eles se separaram e ele acabou... Os discos que ele gravou imediatamente depois, ele ganhou disco de ouro com os discos, foram discos bem marcantes. Eu acho que muito em função também disso, assim, dessa mediatização. As pessoas ficaram com a imagem dele muito presente. Então, a separação deles foi muito marcante. Mas acho que toda a relação assim, foi bastante... Eles brigaram muito, tiveram filhos, enfim, foi bem tumultuada a relação, cheia de idas e vindas, e acho que as pessoas participaram muito disso, porque aos olhos das pessoas a Mary era parceira dele ali no palco, era a artista do lado dele. Aos olhos e em tudo, né? Porque estavam anos e anos e anos e anos juntos, né? Eu fiz uma entrevista com os 2 juntos, assim, né? Que em nenhum momento... passaram a impressão de que poderia haver um desenlace ruim do lado do Teixeirinha, né? Ele se sentiu traído, na verdade, né? Porque jamais esperaria que ela fosse se separar dele, né? Ele achava que ela era dependente dele, e de fato era, né? Porque ela dependia dele, a carreira dela era ligada à carreira dele. Embora ele pudesse ter uma carreira sozinha, ela não tinha. Ela lançou vários discos, mas nenhum consolidou a carreira dela solo definitivamente. Agora, se na época, né, já causava muitas controvérsias e tinha muitas coisas, né, em volta da figura do Teixeirinha que ele suscitava, né, enfim, de comportamento social, político, com o lançamento, né, da biografia agora, né, tu não imagina, na época em que tu estava escrevendo ainda ela, tu não ficava imaginando o público que vai receber, né, essa história e reler, ou algum público jovem que vai conhecer o Teixeirinha pela tua mão, né, diante do contexto hoje que a gente vive, né, de controvérsias e de disputas políticas, lutas identitárias. Isso está presente na hora que tu escreveu o texto, ou tu tem alguma expectativa de como o público vai receber essas controvérsias? Eu tenho expectativa, porque o mundo mudou muito, né? Mudou demais, assim, e a gente estava falando antes das próprias letras, assim, não só do Teixeirinha, mas do Gildo de Freitas, de vários músicos regionalistas, especialmente no ambiente do Rio Grande do Sul, tem uma questão marcada da figura do homem, da figura da mulher. Então eu acho que, assim, hoje é muito diferente do que foi nos anos 60 e 70, por exemplo. Então, mas assim, são coisas que eu não posso controlar, né? Eu trato de fazer o trabalho do pesquisador, do jornalista que apurou a história e está tentando contar a história de uma maneira mais honesta possível, assim, mais honesta possível com aquilo que eu colhi. E aí a repercussão, ela
ela não depende de mim, ela transcende. Né? Eu procuro não pensar nisso, assim, eu procuro fazer o trabalho da maneira honesta, assim, de maneira que as fontes me passaram daquilo que eu descobri nos documentos. Mas temas mais sensíveis estão presentes na biografia, Todos por exemplo, estão questão presentes. política, Tá tudo. dele ser acusado de receber dinheiro da Embrafilme, de um governo ditatorial para produzir filmes, foi muito criticado por isso. Eu acho que tem muita distorção, assim, eu falo da questão política, acho que a questão política foi bem importante para a briga deles, isso está bem marcante, o Teixeirinha deu uma guinada à direita no final da vida, assim, ele assinou ficha no PDS, que era o partido não me lembro o que significava PDS, mas era o Partido Democrático Social. Exatamente, no início dos anos 80, que era que acabou sendo uma dissidência da Arena, a continuação da Arena, que era o partido mais conservador. A Mary sempre foi ligada a trabalhismo e mais à esquerda, então ali o atrito deles teve muito a ver com a questão política. Já a questão da Embrafilme, eu acho que assim, a Embrafilme, eu acho que faltava informação para as pessoas, porque a Embrafilme tinha um prêmio, ela premiava filmes que ganhavam bilheteria, e ganhavam um valor X de bilheteria. O Teixeirinha sempre fez muita bilheteria, ele ganhava dinheiro da Embrafilme, mas como prêmio, era absolutamente transparente isso. E aí teve um momento que o Teixeirinha reclamou de que ele não estava recebendo dinheiro. E aí ele foi contestado porque havia uma luta por dinheiro para financiamento de filmes, enfim, sempre teve as pessoas querendo fazer a sua arte, né? E aí eu acho que teve uma certa controvérsia ali, mas era questão de falta de informação mesmo, sabe? Ali eu acho que não teve nada de anormal. Teixeirinha, por fazer bilheterias mais altas, ele pelo estatuto interno da Embrafilme, ele ganhava dinheiro, ganhava prêmios para poder financiar novo filme. Esse dinheiro da Embrafilme acabou sendo importante para que ele financiasse os filmes em sequência. E no final, a Embrafilme estava devendo muito para ele. O último filme dele, a Embrafilme paga boa parte do que deve, e a partir dali ele consegue financiar o último filme, que é A Filha de Iemanjá, que é um filme, uma produção grande. Tudo. Daniel, nosso tempo terminou já. Então, o lançamento do livro vai ser no dia 10 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, é isso mesmo? Isso, então, o livro tá em Vai ter uma mesa já. redonda comigo e o Daniel. Eu fiz um livro sobre Gildo de Freitas. Então vai ter o Gildo e o Teixeirinha vão se encontrar na Feira do Livro e vai ter uma trova. Bacana. Então então fica o convite aí para quem nos assiste. 10 às 6h30 da tarde. Isso. Quem quiser adquirir o livro, já está em pré-venda no site da Diadorim Editora, que é a editora do livro. Tem que procurar, acho que é diadorimeditora.com.br ou .com. É só põe no Google Diadorim Editora, tem as redes sociais, é bem fácil de acessar. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também aos nossos convidados. E antes de encerrar, eu também quero fazer um convite a você que nos assiste. Neste sábado, a TVE transmite o último jogo do Campeonato Gaúcho Série Ouro de Futsal. A Soeva e Ser Alvorada se enfrentam em Venâncio Aires às 19h. E a nossa transmissão aqui pela TVE inicia às 6h30. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite para você e até o próximo Frente a Frente.